Muito bem. O versículo em questão é o 5, Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, eu observei que Emmanuel fez muitos comentários a respeito do tema. Deve ser porque a necessidade, deve ser porque nós brigamos muito, brigamos em família, no condomínio, brigamos no trabalho, brigamos na rua, até no centro espírita também a gente briga, viu? Então, essa questão do adversário, o que representa, como lidar com eles, é, como eles podem nos ajudar, por que a questão do adversário. Então, tudo isso hoje a gente vai fazer um resumão do que Emmanuel traz nas mensagens feitas no Evangelho por Emmanuel, começando a página 143, com a mensagem na senda do Cristo. Mas antes o versículo diz assim: amai, bendizei, fazei bem e orai. Interessante, 4 imperativos: amar os inimigos, bendizer ao que vos maldizem, fazer bem ao que vos odeia e orar pelos que maltratam e perseguem. Tá? Então, Cristo sabia que existem essas condições aí: o inimigo, o, o que maldiz, o que odeia, e o que maltrata e o que persegue. Tá? São essas questões aí que podem também ser chamadas de um adversário. Assim. Na senda do Cristo, costumamos falar assim: a luz venceu. A luz venceu, a luz sempre vence. Né? O caminho de Jesus é a vitória da luz sobre as trevas. No entanto, a luz, para enfrentar as trevas, vai encontrar obstáculos, dificuldades, a porta estreita que o Cristo nos fala. No entanto, a mensagem cristã é otimista, porque ela é de vitória da luz sobre as trevas. Né? Então, nessa mensagem primeira, ela fala o exemplo de Jesus, o exemplo dos apóstolos e nós. Tá? Então, o exemplo de Jesus é o espinho gerando flores, o Calvário e a cruz indicando ressurreição, e o próprio Mestre, com sua saga, mostra o roteiro da elevação pelo sacrifício. Primeiro renuncia às alturas celestiais para acomodar-se à sombra de uma manjedoura. Depois, experimenta a incompreensão nossa da época. Experimenta a nossa ignorância, e não é fácil lidar com a ignorância. Auxiliou sem recompensa, serviu, sofreu a desconfiança dos mais amados, incluindo a família, que o achavam louco e queriam prendê-lo, E depois de tudo, de tanta abnegação e grandeza, ele foi elevado a um madeiro como um ladrão comum. Ainda depois do madeiro, da cruz, ele perdoa os verdugos, esquece as ofensas e volta ao túmulo para ajudar. Com a sua volta, os apóstolos tiveram grande renovação, assim, e restaurados na sua confiança, eles todos testemunharam a boa nova.
alguns com muitas lutas, outros com martírios e até flagelação. Então, por último, nós não podemos esperar proteção, não podemos esperar vantagens, facilidades, porque a nossa herança espiritual fala de dificuldades e lutas. O Espiritismo, que traz o Evangelho o Evangelho ressurgindo no Espiritismo, faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender, né? A nossa redenção, nosso crescimento. E aqui, encarnados, nós encontramos o quê? Os nossos débitos do passado, nossas deficiências, nossas fraquezas, também nossas aversões. Sim, existem as nossas aversões. Por isso mesmo, não pode imperar os desejos inconsequentes do ser encarnado, do ego. Não pode, tá? Coisas que não cabem na educação espiritual. Acusar, reclamar ou queixar-se. Porque quando a gente acusa, a gente está se colocando como vítimas de alguma injustiça. E não existe a figura da vítima. De verdade, não existe. E as queixas também são lamentações, são coisas que não resolvem. É um hábito bem oportuno de ser combatido. Então, Jesus propõe amar os inimigos e orar para pelos que nos perseguem. Então, como é que a gente vai procurar ajudar o inimigo? Com a outra face. A outra face do mal é o bem. Mostrar a outra face é mostrar o lado do bem, auxiliando os inimigos, dando um exemplo do bem. E assim nós estaremos ajudando a luz, combatendo as trevas aqui na Terra. Pronto. Mensagem 2, ela fala da imunização espiritual. Tá? Então, o amar ao inimigo é proposto por Emmanuel como uma vacina que protege de uma série de desvantagens, que a gente vai ver aqui. Tá? Então, a imunização espiritual, primeiro, é não fazer adversários. A gente procurar estar ligados e não comprar briga. É melhor não fazer adversários. Não é, Silvinha? É. Pois bem, ele fala que temos duas classes de adversários. Primeiro, os que pensam diferente da gente. Não é? Diferente no sentido de oposto, ou contrários. Né? Estes são os primeiros. Os segundos são aqueles que nós próprios suscitamos com a nossa intolerância. A gente que gosta de implicar-se com as pessoas. Se os que são inevitáveis, esses primeiros, porque Jesus também lidou com antagonismos, Mamon e Deus são coisas opostas, Deus e a matéria são caminhos opostos, como vimos na última vez. Já os segundos, aqueles que nós suscitamos com a intolerância, devem ser evitados, sim. Devem ser evitados, com certeza. Então, Emmanuel então passa a listar os prejuízos que angariamos criando aversões, tá? O que acontece quando a gente tem aversões? Focos de vibrações contundentes. Vimos a última vez que nós podemos receber espinhos magnéticos. Tá? São irradiações de espinhos magnéticos que vêm ferir a energia, podendo até adoecer o indivíduo. Centro de oposição sistemática, ameaças silenciosas,
portas fechadas para ajuda espontânea, opiniões tendenciosas a nosso respeito, suspeitas, propósitos de vingança, antipatias gratuitas, sarcasmos, aborrecimentos e sombras do espírito. Tudo isso pode, sim, afetar a nossa saúde espiritual, pode amargurar a nossa vida, inclusive tirando nossa paz. Então, quando a gente entra no campo de vibrações antagônicas do adversário, da inimizade, do inimigo, nós estamos lesando a nós próprios. Então, é muito importante o esforço de tolerância e respeito, tá? Porque Jesus, com a recomendação amar o inimigo, longe de induzir-nos à conivência com o mal, ele nos dava a fórmula da imunização, a fórmula da proteção. Ok. Então, a próxima mensagem, no plano dos inimigos, é uma mensagem que o resumo dela é assim: não devemos descer ao nível do inimigo, não devemos nos igualar ao inimigo, e não devemos, por isso, tê-los como modelo de conduta, porque essa conduta seria se afeiçoar ao mal. E o nosso compromisso é com o bem. Nossa escolha é o bem. Então, o ofensor, ele aparece como um teste, né? Seja na forma de uma injúria, de um grito, da ameaça, um desafio, um ataque aos ideais, aos propósitos, geralmente nos convida a entrar no campo da mágoa, né? Do ressentimento. Mas com o amar os inimigos, Jesus não manda tomá-los como modelo, pelo contrário, né? Porque estaríamos nos afeiçoando ao mal. Aí ele dá dois exemplos. Uma pessoa na lama, você não tem que mergulhar na lama, você pode estender a mão e puxar. E uma pessoa no incêndio, você não precisa também entrar lá no fogo e se queimar todo. É preciso botar uma roupagem de proteção para entrar sim, para ajudar. E essa proteção é a tolerância, é o respeito. O adversário é sempre alguém que é digno de auxílio, mas nunca devemos fazer o que ele estima ou gosta de fazer. Pronto. Próxima mensagem. Hoje vai ter que ser assim, ó, rapidinho, porque são muitas. Razões para amar o inimigo. Tá? Nessa mensagem, ele fala das vantagens que um inimigo pode trazer, tá? As vantagens que podemos ter quando lidamos com a questão do adversário, tá? Primeira coisa, todo adversário é um filho de Deus e é um irmão nosso. Então, mesmo à distância, que às vezes precisamos de uma distância, de um tempo distante, a gente deve mentalizar que aquele cidadão é um irmão nosso, filho de Deus. E com o tempo ele vai receber a mesma bondade divina que nós também recebemos, né? Então, o adversário, ele nos traz estímulos para a vitória. O adversário nos ajuda a corrigir erros. Quando alguém vem conversar com a gente, trazendo insatisfações, trazendo aborrecimentos, a gente deve aproveitar a oportunidade para ver o que é que ele aponta para que a gente precisa melhorar naqueles pontos ali, né? O adversário marca a nossa emocional como
um lavrador cava a terra a fim de produzir. Então, é um mal-estar que gera crescimento. Então, o amor ao inimigo vai nos dar recursos contra. Olha que interessante a medicina espiritual, viu, minhas amigas e amigos? Como é que a medicina espiritual, o amor aos inimigos, nos dará recursos contra o desajuste circulatório. Quantas vezes a pessoa fica de pressão alta, né, sem saber que é emocional? A neurose, a ansiedade, até uma loucura passageira, uma úlcera gástrica, que é uma doença bem emocional que afeta o estômago. Sempre aqui durante encarnados, as emoções afetam o corpo. E lidar com antagonismos adoece também. Então, orando em benefício do perseguidor, estamos evitando essas perturbações. Uma atitude respeitosa é vantagem para nós próprios. Vamos eliminar os motivos de aborrecimento e aflição. E aí, na próxima mensagem, tem assim: motivos para socorro aos maus. Tá? Isso aqui essa mensagem ela traz um padrão assim de defesa da pessoa infeliz, da pessoa que se torna o agressor. Tá? Então, a maldade dele provém da ignorância e reclama uma atitude educativa. Às vezes, não é nada senão uma doença. Tem gente que tem doença do humor, né? Tem doença do humor. Então, essa pessoa é áspera, essa pessoa é agressiva, intolerante. Pavio curto, explode, né? E quem convive de perto sente a temperatura no relacionamento e acaba recebendo, sim, vibrações grosseiras e precisa de tolerância também, né? De paciência. Então, às vezes, o indivíduo tem doença psiquiátrica, né? Tem o transtorno do humor, tem. Às vezes, esse problema é agravado por obsessão, que é um fator oculto, né? Me lembrei de uma senhora, um casal já desencarnado, foram vizinhos assim, como eles começavam a discutir, essa senhora era espírita, ela começava a falar com o obsessor do marido, né? E ele ficava mais irritado ainda, né? Porque ela conversava diretamente com o obsessor, o suposto que estava influenciando o marido, né? Eu achava engraçado aquilo. Mas é isso. A obsessão realmente é sutil e gosta de agir assim, provocar intrigas, usar o melindre, usar que solicita cura e não punição. Os criminosos são pessoas que trazem tentações de vidas passadas, renasceram não para repetir, mas escorregam com esse impulso inconsciente de repetir os velhos erros. O malfeitor é como um enfermo no hospital, requerendo apoio, remédio, tratamento. Então, Emmanuel alega isso. Ele alega a doença dos nervos, a obsessão, alega assim que o indivíduo pode estar passando por circunstâncias na vida que nós não sabemos e que se fôssemos nós no lugar, estaríamos agindo pior ou igual ou pior. E a gente não sabe, né, a pressão que o indivíduo está passando. Então, situemos-nos no lugar, é a alteridade, né, a empatia, situemos no lugar dos irmãos caídos e vamos entender assim que eles precisam muito mais de assistência do que censura. Outra coisa que Emmanuel fala em algumas dessas mensagens é
Quando o indivíduo faz um mal a alguém, esse indivíduo, muitas vezes, ele entra numa culpa, num remorso, e ele já está sofrendo. Isso já é uma punição automática. Não precisa você fazer nada, porque o indivíduo já está vivendo ali um conflito de culpa, de vergonha, de mal-estar, porque está nessa sintonia do mal. Pronto. A mensagem Oposições, aqui do livro Segue-me, a mensagem Oposições é como considerar o adversário. Tá? Aí ele repete: alguém que está doente, alguém que está obsidiado, alguém que tem alguma enfermidade do sistema nervoso, alguém que está iludido por enganos, tá? Quantas, a vida toda a gente vai se desiludindo, quanto mais jovem, mais iludido. E a vida vai passando e a gente vai se desiludindo, né? Então, essa pessoa cheia de ilusão, então não podemos reprovar, pelo contrário, devemos ajudar. Para sermos desculpados, é preciso desculpar, tá vendo? Quando a gente está olhando um tema, a gente não vai se colocar no lugar do ofendido. Vamos pensar também que às vezes a gente ocupa o lugar do ofensor, tá? O exercício dos dois lados. Bom, numa mensagem seguinte, o título é assim: Inimigos, os credores diferentes, tá? Como eles podem nos fazer bem? Aqui Emmanuel vai começar a trazer algo difícil de aceitar, mas as vantagens do adversário, sabe? Tereza, Ivana, Lívia, as pessoas que eu estou vendo, tá? Então, o problema do inimigo merece estudos mais aprofundados. Ninguém pode concordar plenamente com eles, nem também viver sem eles, porque a própria Jesus não pôde rir dos perseguidores. No entanto, o amor aos inimigos reveste de profunda significação, porque somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam, porque eles nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações que raramente nos compreendemos, achamos péssimo isso. Nos indicam fraquezas, deficiências, necessidades a serem atendidas na tarefa. Os amigos são imprevidentes e contemporizam com o mal. Os adversários situam a nossa falha com energia, com vigor. São, não é, rigorosos assim. Aí vem aquela frase que muita gente conhece, que é o vermelho ou amarelo. Que é o vermelho ou amarelo? Pela rudeza do inimigo, o homem se faz vermelho uma vez só. Pela complacência dos amigos, ele se torna amarelo, vezes sem conta. Então, muitas vezes é melhor a gente ficar vermelho de uma vez e corrigir algum problema do que amarelar a vida inteira e não corrigir nada. Nesse sentido, os inimigos são mais professores, médicos, bons médicos que apontam a doença e atacam, né? Então, não quer dizer que nós vamos cultivar inimizades. No entanto, eles são beneméritos credores, médicos corajosos, que nos facultam o corretivo. É difícil na Terra aceitar essa verdade, mas chega sempre um momento em que vamos entender o porquê o Cristo falou sobre a vantagem de amar o inimigo. Ante nossos adversários, como não agir com eles? Tá? Essa próxima mensagem aqui. Nossos adversários, eles são irmãos, filhos de Deus, eles são
né? Merecedores também da evolução. No futuro, nós vamos dar um abraço da fraternidade sempre. Quanto mais difícil agora, no futuro não é difícil isso. E nós devemos querer e aguardar e nos preparar para isso, não é? Então, eu já tive a oportunidade de encontrar pessoas que no passado houve dificuldades e o encontro ser muito leve, muito assim, de quebrar o gelo, né? E o abraço fraterno e tudo mais, assim, isso é uma boa vantagem, né? Então, é, nem todo mundo enxerga a vida pelo nosso mesmo ponto de vista. Então, não devemos usar de crítica. O que não fazer com o adversário? A crítica, né? Depois, e logo depois o amigo faleceu, né, Alberto? E você pensou assim, nossa, que oportunidade que eu tive de reconciliar com o amigo e logo depois ele faleceu, assim, não foi embora sem essa pendência, né? Às vezes, a gente vai encontrar os amigos num plano espiritual, né? Às vezes dentro da seara espírita, então a gente tem que dar risada, abraçar e falar assim, realmente são bobagens lá da terra, né? São egos, são ignorância nossa, e agora vamos para frente, porque o bem é uma luz maior. Então é isso, não criticar, não lançar o azedume, a reprovação, pelo contrário, usar da fraternidade. Por que é preciso amar? Aí essa mensagem é a seguinte, amando os inimigos. Então, me chamou a atenção assim, a quantidade enorme de mensagens que Emmanuel colocou. Aí eu falei assim, olha, vai dar para as 2 semanas, viu? Para essa e a semana da Páscoa. Mas o Divina Presença fica guardado para a próxima vez, né? Hoje a gente vai aqui só de Emmanuel mesmo. Amando os inimigos. Por que é preciso amar? Ele começa falando da liberdade, que é preciso para haver a emancipação, mas ele convida que em toda parte possamos guardar a simpatia e a compreensão que isso irradia de nós. Com, com simpatia e compreensão. E aí, condições do agressor de novo, tá? É aquela para a gente pensar na lastimável condição que alguém se coloca quando tem o ódio, quando tem o ressentimento, a mágoa é amarga, né? A ideia é uma mácula. A mágoa é é uma tintura escura no peito, no coração, marcando. Adoece quem carrega. A pessoa dorme e acorda com aquilo, e a gente deve fazer um esforço enorme, tá? A verdade nos lembra uma velha sigla, velha porque foi do início dos nossos estudos, que chama SOTH, SOT, silêncio, oração, trabalho e humildade, e como escudo protetor. A próxima mensagem, antes adversários, como agir, tá? Paciência, serenidade, tolerância, né? Não entrar no revide, não se igualar, e Emmanuel convida, assim, a orar, né? A oração pelo indivíduo, tá? Traços do inimigo, o que pode ter havido com eles, tá? O que pode ter havido com eles? Obsessão, adoecimento mental, ilusões, falta de visão da vida, ignorância, e não devemos passar recibo para o mal.
saltando, porque a gente já viu essa. Agora, tolerância e coerência. Uma mensagem maior que está no livro Opinião Espírita. Essa é importante porque, assim, como Jesus agiu com os inimigos e com os adversários, tá? Ele ensinou a amá-los e também deu exemplo de humildade e lealdade ao ensino. Sabia que Judas bandeava-se para a esfera dos adversários. Seria lícito afastá-lo da comunidade dos apóstolos. No entanto, ele preferiu estender-lhe as mãos fraternas, até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar os companheiros na prática do bem. Não ignorava que os supervisores do Sinédrio tramavam a perda. Sacerdotes se reuniam para matá-lo mesmo, né? Ele poderia fazer encontro diplomático para negociar, mas preferiu suportar a perseguição, ensinando, né, que não se deve entrar em contenda com pessoas cultas e conscientes, informadas das suas obrigações. Pilatos, ele sabia que era um juiz dúbio, agia inconsiderado, mas não entrou em defesa com Pilatos. E assim ele foi nos dando o exemplo, tá, de como agir com os adversários. Necessitados difíceis. Nessa mensagem do mesmo livro Opinião Espírita, quem são os inimigos, como cooperar com eles, combinando com a oração. Com um pequeno detalhe, que muitas vezes eles estão próximos de nós, dentro da família, dentro do grupo que você trabalha, o trabalho, estão próximos. Não podia deixar de falar dos inimigos que não devemos acalentar. São aqueles que cultivamos na intimidade, tá? A gente até agora falou do inimigo fora, da pessoa antagônica, do adversário. Agora Emmanuel fala assim, olha, os piores adversários são os adversários internos. Então, não devemos acalentar. Quais são os piores? Ele cita a nossa intolerância, nossa tendência à crítica, a crueldade e o egoísmo. Ele cita esses quatro. Não são os flagelos externos que nos deprimem, mas os opositores ocultos, conhecidos com outros nomes também, como orgulho, maldade, abatimento, preguiça, ingratidão, que estão ali conosco. Esses nos deprimem. Amemos os inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, a renúncia, o trabalho e a paciência. Mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos, os inimigos internos, que são sentimentos indignos da luz e que nos escravizam, nos algemam à dor, clausurando nossa vida de perturbações. Família e desafetos. Aqui ele traz a questão lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe, a questão de da gente entrar em acordo, entrar em entendimento com os familiares, para que não precise amanhã, né, voltemos em lares transformados em pelourinhos, novos resgates, onde teremos verdugos, inquisidores, credores. Saibamos amar desde hoje os que nos apedrejam, firam, porque em verdade o mal é apenas mal para quem faz mal.
mas transmuta-se em bem naqueles que recolhem entre o silêncio, entre a paz do silêncio e a prece da humildade. Parece interessante isso aqui, entre a paz do silêncio e a prece da humildade, né? Por saberem que a vida é sempre a luz de Deus. Uma mensagem muito interessante, que o nosso amigo Elzo gostava, e agora eu vejo que está no livro Marcas do Caminho, ele chamava de professores gratuitos, os adversários nossos. Nesta vida a gente paga para tudo: estacionamento, água mineral, taxa de PTU, taxa de PVA, tudo a gente paga na escola, nas aulas, né? Bancas. Ok, está certo. Aí tem os entretanto de Emmanuel. Toda a mensagem de Emmanuel, ele lança uma introdução, aí fala assim, entretanto. Aí depois do entretanto vem a lição, viu? Que a gente brinca assim, vem né? Que ele chama a atenção, assim, né? Então, entretanto, há uma classe de orientadores, de professores, que nos trazem de forma gratuita, né? Sem exigir pagamento. Ajudam-nos a fortalecer a fé, ajuda a manter a vigilância, constrange-nos a meditar nossas fraquezas e necessidades. Esses professores gratuitos, que é o título da mensagem, são os nossos adversários. Amemos eles, os que nos contrariam, aproveitando a oportunidade de trabalhar nossa paciência, nosso aproveitamento, nossa força espiritual, nossa resistência. É fácil, gente? Não, não é fácil, tá? A mensagem seguinte é assim: companheiros difíceis. Ah, companheiros difíceis. Na psiquiatria tem um transtorno de personalidade, chama borderline, né? Dentro do espiritismo, são pessoas obsidiadas. Onde elas aparecem, elas criam confusão. O grupo que entra, elas criam problemas, intrigas, e um contra os outros, e sempre estão criando, a gente chama de barraco, né? Sempre estão criando conflitos. São pessoas bem adoecidas, assim. Os companheiros difíceis. Então, esse é um desafio maior. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, que diretriz adotar entre os companheiros difíceis, se não abençoá-los no mais alto grau de entendimento, tá? Então, paciência para com eles. Ofensas e ofensores, próxima mensagem. Não deixar a mágoa, que é o inimigo interno, se instalar, tá? Então, o nosso sistema de vigilância é para a gente não entrar em mágoa. Algo nos incomodou, a gente conversa e tenta resolver, esclarecer, mas não fica muito guardando, procura desligar, porque entrar no campo da mágoa é realmente cultivar um inimigo interior. Aí você tem dois: tem o indivíduo que fez, e tem o inimigo interior, que agora é a mágoa que você tem dentro de si mesmo. Passa a ter dois inimigos, Tereza. Bom, a gente deve orar pelos que nos perseguem, sim. Para quê? Para não sintonizar com eles, para não entrar na sintonia magnética. Para isso, a gente deve buscar outra face do mal, que é o bem.
porque a energia ruim vem, bate e volta. Se a gente entrar na sintonia negativa, ela vem, bate e fica, tá? Então a gente deve estar com a nossa aurinha iluminada pela oração, pelo o equilíbrio emocional, porque aí a onda negativa, o fluido adoecido bate e não fica na gente. A aura protege, tá? Aliás, a coisa que mais protege contra a obsessão é a oração. É como um capacete da oração, assim, Emmanuel fala capacete, protetor, tá? E nós precisamos, portanto, para encerrar, 40 minutos, não queria demorar muito, dos amigos, sim, precisamos muito dos amigos, mas também precisamos dos inimigos. Eu vou ler essa última mensagem, ela é curtinha, para a gente encerrar. O amigo é uma bênção na vida da gente, sempre. Mas o inimigo também é um auxílio, se estamos prontos para aproveitar a oportunidade da questão do inimigo. Um amigo enxerga nossos acertos e nos estimula. O adversário indica o nosso erro, impelindo-nos a corrigir. O amigo comemora com a gente, brinda, parabéns à vitória, né? O inimigo, ele aponta as obrigações que ainda restam. Olha aqui, né? Ainda tem mais campo para avançar aí. O companheiro nos dá força, o adversário mede a resistência. Quem gosta da gente, olha o lado do serviço já feito. Quem nos hostiliza, mostra o serviço que ainda falta fazer. Na fase deficitária de evolução, é uma forma que Emmanuel está dizendo assim, somos muito atrasados ainda, viu? Nesse mundinho aqui. Deficitários de evolução, que ainda nos caracterizamos, precisamos do amigo que encoraja, mas também do inimigo que nos observa. Sem o companheiro, não teremos apoio. Sem o adversário, deixaremos de ter os testes para o nosso crescimento. Qualquer pessoa de consciência tranquila fica feliz com o amigo que ampara, mas deve também se honrar com o adversário que ajuda a solucionar os problemas de reajuste. Jesus, nosso mestre maior, nos recomendou: amai vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Então, meus queridos, desta vez fizemos praticamente 2 semanas em uma, para poder ver de uma vez só o tema do adversário, do inimigo. Agora, nós vamos passear aqui pelo chat para confirmar aqui boa noite a todos, agradecer por vocês pela paciência e os amigos estão aqui, Adailton, Alberto, Rosa, pessoal todo aí que entrou, agradecer, desejar uma feliz Semana Santa, tá? E a gente vai dar uma pausinha na Semana Santa, a gente volta no outro domingo. Nossa gratidão. Meu Deus. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.